E do clima quente da Libertadores, vamos pro clima frio do hóquei no gelo, não é isso, Edu? Exatamente, uma história que é emocionante, reúne um acidente, uma oportunidade, um sonho e uma homenagem. Acompanhe. 14.452 quilômetros separam o Brasil e a Rússia. As culturas dos países também são bem diferentes, sem falar no clima dos lugares que não se parecem nem um pouquinho, principalmente no inverno. Mas um esporte nada comum para os brasileiros foi capaz de encurtar essa distância. Vocês devem estar achando que essa história começa no país europeu, né? Nada disso. Essa quadra de gelo fica no Rio de Janeiro e esses jogadores fazem parte de um time de hóquei do Brasil. Há 4 anos, eles tiveram os destinos transformados por uma simples ideia. Teve um campeonato que foi o Open Ice Hockey, onde você criava o seu time e se inscrevia e ia lá competir. A gente juntou o pessoal todo que já jogava, que tinha interesse, criou o time com o nome Lokomotiv, né? E depois que a gente foi ver que tinha o link com o time do Lokomotiv da Rússia. Os jogadores já admiravam um dos principais times de hóquei no gelo da Rússia, o Lokomotiv Yaroslav. Mas o que eles ainda não sabiam era que essa homenagem tinha um significado bem mais intenso. Em 2011, uma tragédia envolvendo o elenco russo marcou a história do esporte. 37 integrantes da delegação da equipe morreram em um acidente de avião. Eles viajavam de Yaroslav para Minsk, para uma partida da competição nacional. E o episódio parecia ser o fim do Lokomotiv Yaroslav. Mas como no mundo esportivo existem alguns princípios universais, como superar as adversidades, enfrentar momentos complicados para alcançar a glória e nunca desistir, os russos buscaram forças no momento mais difícil para recomeçar. O time renasceu na Rússia e ainda se multiplicou, chegando até o Brasil, com o poder de unir duas nações bem distantes. E desde o início eles sempre apoiaram a gente, né? Eles ficaram muito gratos por esse tributo, né, que a gente fez para eles e a gente comprou a história, né? A gente comprou a ideia. É uma honra, né, para a gente poder representar uma equipe, não pelo fato do acidente, né, mas pelo fato do profissional, de ter uma liga profissional. Então tudo isso foi muito intenso para a gente, assim, e o casamento deu certo na hora, assim, foi super bem. Deu tão certo que logo veio o convite para uma grande aventura. Os jogadores foram chamados para ir até a Rússia em fevereiro deste ano, para uma experiência inesquecível. Eles tiveram a oportunidade de conhecer os jogadores do Lokomotiv Yaroslav, de jogar amistosos dentro do estádio da equipe e de ver de perto a rotina de um time de hóquei de altíssimo nível. Os atletas voltaram para o Brasil com 3 vitórias dentro de quadra e ganharam bem mais do que medalhas. Quando a gente estava na Rússia, prestes a ir embora, depois de ter passado 5 dias bem intensos em Yaroslav, as pessoas já estavam se chamando de família, assim, né? Então, vinham as crianças nos abraçar, as pessoas chorando na despedida, né? Fizeram uma plaquinha pra gente escrito Loco Family. Então, realmente criou um laço de família, assim, né? Pessoas que vivem as mesmas histórias que a gente vive aqui, né? Passam por dificuldades também. Os obstáculos dos jogadores no Brasil são diferentes. O hóquei ainda não é um esporte muito conhecido por aqui, principalmente quando é praticado no gelo em um país tropical. Os atletas encontram algumas barreiras no dia a dia, mas superar desafios faz parte do DNA dos jogadores do Lokomotiv, tanto na Rússia quanto no Brasil. O gelo não tem, né? Essa quadra aqui de gelo, acho que a melhor que eu já joguei no Brasil tinha 30 por 15. Essa aqui não tem nem isso. E 30 por 15 é 1/4 da quadra oficial. Então a quadra oficial tem 60 por 30, a gente jogava em 1/4 da quadra oficial, na melhor época do hóquei no Rio, no Brasil. Na falta de uma quadra oficial de hóquei no gelo aqui no Brasil, os jogadores precisaram improvisar e construíram uma quadra de hóquei inline aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, ela é feita de cimento e precisa ser jogada com patins de rodinhas. Mas pelo menos ela é grande o suficiente, tem 50 metros por 25, para que os atletas alcancem a velocidade mais parecida com a de um jogo de verdade.
A gente treina aqui e quando tem campeonato a gente sempre viaja, né? O pessoal daqui do Rio, a gente junta o time, viaja para participar dos campeonatos. Hoje só existe um campeonato de hóquei no gelo, que a gente participa todo ano, que é o Pan-Americano no México. A gente vai como seleção brasileira, então a gente faz a seleção aqui, né, do pessoal. Tem algumas pessoas que moram fora do Brasil também, então o pessoal manda vídeo, esse tipo de coisa, e a gente monta o time e vai todo ano para esse campeonato. As dificuldades não impedem os jogadores de buscarem objetivos ousados. Mesmo com treinos em quadras de gelo menores e complementos na quadra de cimento, os atletas já conquistaram uma medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Hóquei em 2015. O combustível de cada um deles é a paixão pelo esporte. A gente até brinca, né? Quando o bichinho do hóquei pica você não larga mais. Todo mundo que joga hóquei é apaixonado, não consegue... Todos os meus amigos que jogam há muito tempo, param por um tempo e falam, caraca, não consigo ficar sem jogar, e aí voltam a jogar. É muito legal fazer esse hóquei. Olha, todo mundo aqui fala tão bem do hóquei, são todos tão apaixonados que eu resolvi experimentar esse esporte. Mas será que eu consigo, Daniel? O que você acha? Eu acho que você dá conta, Bruna. Então vamos fazer o seguinte, você me dá o taco, eu te dou o microfone e você vai me ajudando, tá certo? Sem rir de mim? Vou tentar. Então vamos lá. Bruna, seu desafio agora é patinar, passar por todos os jogadores que estão ali à frente e chutar o puck no gol. Quase! Sem bater no nosso goleiro. Agora eu chutei mal. Bruna, você precisa de mais uns 2 diazinhos de treino que você faz. Você acha que eu consigo? Eu acho que você dá conta. Então vamos terminar com um grito de guerra do Locomotive? Sim! Prepara! Hoje! Diva! Tri! Locomotive Gari! Muito bom! Otine Harachó, Bruna Deltri. Muito bem, Bruna Deltri. Que Eu isso, lembro hein, poliglota? três troglodita. Eu lembro 3 ou 4 palavras de russo.